Super N Primeiras Notícias. Você está ouvindo o Super N Primeiras Notícias e a gente já volta aqui com a nossa convidada de hoje, a advogada Marina Teixeira. A gente vai falar sobre curatela e, nesse caso, a proteção para idosos. O que você sabe sobre esse assunto? Nada? Então essa é a sua oportunidade. A gente vai conversar sobre isso agora com a Marina, que atendeu o nosso convite. Obrigada, Marina, por ter vindo ao Super N. Bom dia, eu que agradeço o convite. Marina, existe muita procura nesse caso de curatela, por exemplo, no seu escritório? As famílias se preocupam hoje com os idosos Vamos primeiro começar explicando o que é a curatela para os nossos ouvintes. Vamos lá. A curatela é um antigo processo de interdição, em que as famílias precisam entrar com um processo judicial, fazer um pedido para o juiz deferir esse pedido, e aí a pessoa, o curador no caso, passa a administrar os bens, receber a pensão da pessoa para o idoso, para facilitar a vida do idoso mesmo. E em que situações isso é possível? Porque, por exemplo, a gente também acompanha muitos casos. Infelizmente, nem todas as pessoas são bem intencionadas, né? Sim. Então, em que situações esse pedido de curatela, ele é permitido? Quando você está analisando um caso como esse, o que você leva em consideração? A nomeação do curador, ela é especificamente para casos em que a pessoa não tem o discernimento total, mental mais. Então, por exemplo, no caso de demência, em caso de Alzheimer, o que tem ficado cada vez mais comum na nossa sociedade devido ao aumento de expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais e com isso vem também as doenças, né? Que, às vezes, além da incapacidade mental, tem também um idoso que não tem mais condições físicas para poder resolver essas questões de banco, ligar na net, fazer as coisas do dia a dia mesmo. E quais parentes, só parentes podem solicitar a curatela desse idoso, ou de repente uma pessoa que toma conta desse idoso há muito tempo, que tem uma proximidade muito grande com ele, também pode fazer isso? Pelo Código Civil existe uma ordem de preferência. Então, por exemplo, o idoso casado, a preferência é do cônjuge. O idoso que não é casado e tem filho, os filhos têm preferência. Então, existe uma ordem de preferência. Mas a gente tem que lembrar também que existe o idoso que não tem cônjuge, que não tem filho, que não tem irmão, e aí um terceiro precisa pedir a curatela. E para exercer a curatela, existem vários requisitos que o próprio Código Civil estipula, sabe? A pessoa precisa ser idônea, ela precisa prestar conta no processo. E então, o próprio processo de curatela, ele estabelece diversos limites para não acontecer aquilo que você falou no início da entrevista, da pessoa pegar os bens, pegar a pensão e não repassar isso para o idoso. Então, o próprio curador tem que prestar conta no processo. Então, vamos esclarecer isso melhor. Então, como é que funciona essa prestação de contas? Exatamente para garantir que essa pessoa que está com o direito da curatela, de que ela não está se aproveitando desse idoso? O processo de prestação de contas, ele é no próprio processo de curatela. Então, ele tem que informar o juiz. Eu recebi tanto em dinheiro, eu gastei com isso, eu gastei com aquilo. E isso serve também para proteger o próprio curador. Então, porque numa família pode ser que haja divergência entre os próprios irmãos. Então, para proteger o próprio curador, ele presta conta no processo. É como se fosse uma petição simples, fala o que fez com os bens, o que pegou de dinheiro, o que fez com o dinheiro, o que comprou alimentação, né, transporte, etc. Agora, Marina, como é que dá entrada nesse processo? Porque como você mesmo disse, tem idosos que já estão com demência, já não têm condições de fazer isso. Isso pode ser feito por procuração ou tem que ter alguma comprovação de que essa pessoa não tem mais condições? Porque, de repente, não sei, eu tenho um idoso lá na minha família e ele está com demência. Eu quero ter a curatela dele. Eu posso ir sozinha lá fazer esse pedido? Tipo, não tem que ter uma confirmação, uma comprovação de que essa pessoa quer que essa outra tenha curatela? O primeiro passo é contratar um advogado, porque precisa de um advogado para poder entrar com esse tipo de processo. E um dos requisitos para instruir, para comprovar esse processo, é exatamente o laudo médico, confirmando a doença. E no laudo, quando a gente vai distribuir o processo, a gente pede que tenha aquele CID, que é aquele número da doença. Então, tem lá a doença do Alzheimer, tem um número específico, a gente já coloca. Além disso, no decorrer do processo, é nomeado um perito
para verificar a real condição do idoso. O que está previsto no Estatuto do Idoso relacionado à curatela, Marina? A curatela, ela não está prevista no Estatuto do Idoso. Ela deveria estar? Ela está prevista no Código Civil. E a curatela, ela é bem ampla, ela não serve só para o idoso. O idoso hoje tem ficado cada vez mais comum devido ao aumento de expectativa de vida. Mas, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente de carro e está acamada, ela também pode sofrer a curatela. Então, ela não é específica para o idoso. E que, como você disse, é o Código Civil que trata disso, né? Que está acima do Estatuto do Idoso, só para a gente deixar bem claro. Mas em que varas, por exemplo, as pessoas devem procurar para tratar dessa questão de curatela? Como é que é esse processo? É bom primeiro, como você já disse, pode procurar um advogado, tá? Mas se a pessoa quiser ir direto no órgão público, ela pode também? Não. As pessoas que têm mais dificuldade financeira, que não têm condições de pagar um advogado, é claro que elas não ficarão prejudicadas devido ao ônus, né, desse processo. Elas podem procurar a defensoria também é apta para distribuir esse processo. Esses processos, eles tramitam na vara de família, especificamente aqui em Belo Horizonte, e nas comarcas do interior, quando não tem a vara de família específica, na vara de direito civil mesmo. Ok, então só pra gente finalizar, Marina, só passar esse recado assim, em que situações, por exemplo, a curatela ela é vantajosa? Porque como você disse no início da entrevista, era um antigo processo de interdição. E quando se fala em interdição, as pessoas ficam assustadas. Principalmente aquele idoso que está ouvindo a gente agora e que de repente ficou interessado, mas ele fica preocupado, eu vou ser interditado. Então, nesse caso, foi só uma mudança de nomenclatura, né, de denominação, ou não? Realmente é vantajoso para o idoso ter entrar com o processo de curatela? Hoje não se interdita mais 100% a pessoa. Hoje a nomeação de um curador é para um apoio nas decisões, e são decisões administrativas e financeiras. O curador, ele não pode interferir em quem a pessoa vai votar, na opção sexual da pessoa. Ela não pode interferir nessas questões pessoais dela. Então é só um apoio para ajudar a resolver as coisas do dia a dia, ligar na net, porque, né, essas questões de telefonia hoje tem ficado cada vez mais complicado. Ir num órgão público para, por exemplo, num INSS, para poder receber a pensão. Só essas questões administrativas e questões de bens. Só isso. Ok, conversamos hoje aqui com a advogada Marina Teixeira, conversamos sobre curatela, né, pedido de administração de bens de pessoas idosas. Você que está ligando o rádio agora, que perdeu o início da entrevista, não se preocupe, daqui a pouquinho ela vai estar disponível no nosso site supernoticiafm.com.br. Marina, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela entrevista, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Super N. Muito obrigada, eu que agradeço.